Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui. Agora nesse novo esqueminha de bate-papo para vocês, onde ao invés de entrevistar alguém, eu vou confrontar ideias. Eu quero trazer pessoas que têm opiniões diferentes sobre um tema dos quadrinhos, né? Pra, enfim, tretarem. Mas tretarem com carinho, amor e respeito. Assim como vocês nos comentários, tá bom? Então eu trouxe o Pedro Ivo, autor do Cidadão em Comum, e o Denis, autor do Teocrasília, ambos autores da Guará, começando dentro de casa aqui, né? Para debater um pouquinho sobre super-heróis nacionais. A relevância ou o papel, né? Onde a gente coloca o super-herói nacional nesse momento histórico do Brasil. Então, antes de começar a falar propriamente do tema do vídeo, eu queria lembrar vocês todos a se inscreverem no canal, se inscreverem nas redes sociais, todas minhas, do Pedro Ivo e do Denis, que vão estar aqui na descrição. E vão estar na descrição sim, Denis, porque eu vou botar o Casiano botar esses links. Então, se inscrevam, sigam todo mundo e se apresentem primeiro. Pedro, quem é você pra galera? Peraí, só um instantinho, peraí que deu um ruim aqui. Peraí. Não, aproveitando que ele já deu um cortezinho, é sobre super-herói nacional o tema especificamente? Era pra ser, mas a gente pode desvirtuar se for o caso, não tem problema não. Não, Manda ver. tranquilo, tranquilo. É porque eu trouxe vocês nacionais, entendeu? Mas assim, se o assunto começar a divergir pra super-heróis como um todo, também Então, Pedro Ivo, se apresenta. Bom, meu nome é Pedro Ivo, sou autor do Cidadão em Comum, tudo isso aí que o Rafa falou é verdade. Eu acho que nesse debate aqui eu vou fazer o papel do cara que defende os super-heróis. E, bom, é isso. É isso que dá para dizer por enquanto. E Denis, fala pro pessoal quem é você. Bom, eu sou o Denis Melo, sou autor de Teocrasília aí pela Guará e vou poupá-los de uma longa apresentação porque tem vários vídeos aí no canal que eu já falo pra caralho. Enfim, eu tô aqui para fazer o contraponto, né? Eu sou alguém que já leu muito super-herói, né? Não super-herói nacional necessariamente, porque também nem tem tantos, né? Mas eu tenho até um Homem-Aranha tatuado no braço. Então, eu era moderador da maior comunidade de Homem-Aranha do Orkut, inclusive, tá? Caraca, borracha! É. E eu era moderador também, fui criador de uma comunidade de... Eu usava fakes para jogar RPG de super-herói no Orkut e tal, era bem legal. Então, assim, eu consumia muito mesmo. Mas depois pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então é isso, né? Sou autor Então, do acho que a gente pode Teocrasília, é isso usar aí. a tua apresentação verborrágica de leve pra começar esse debate, né? Você falou que você lia super-herói quando era moleque, e aí depois meio que parou de ler. Rolou um desencanto. Aham. O que aconteceu? Por que você parou e depois Pedro Ivo entra e diz se você lê ainda, se você também desencanou, o que aconteceu? Como é que é essa trajetória em relação aos heróis aí? Cara, assim, eu lia super-herói de ler todo mês Marvel, né? Principalmente Marvel. Eu lia muito, meu pai colecionava DC, então eu lia muita DC através dele, mas eu colecionava Marvel, e, assim, na época eu tava até namorando com uma garota de São Paulo, e cada um comprava metade pra gente conseguir ler tudo, né? Porque aí tem aquilo que o quadrinho americano quer te escravizar pra ler só aquilo. Porque você não tem grana pra comprar tudo, né? E você compra só os quadrinhos da Marvel, você tem que ler 20 títulos em paralelo pra você entender o que tá acontecendo na porra da saga, ou pra você entender tudo, porque aí você quer entender tudo, né? Enfim, mas eu comecei a ler outras coisas. Eu comecei a achar todas as outras coisas muito melhores do que super-herói, assim. Eu comecei a achar o super-herói, e aí não falando necessariamente direto do super-herói nacional, porque a gente, né, não tenho tanta experiência com o super-herói nacional. Mas eu comecei a achar muito superficial, talvez até um pouco infantilizado, de certa forma. Não quer dizer que todo quadrinho de super-herói seja infantilizado, a gente tem vários exemplos que são diferentes disso, mas em algum momento, eu percebi que, sei lá, você lê um livro fechado do Pílulas Azul é melhor do que 5 anos de Flash, sacou? E essa grande indústria quer te manter ali, cara, escravizado, consumindo só aquilo, não te dá espaço para consumir outras coisas. Eu percebi que não valia a pena o investimento, digamos assim. Para mim, valia a pena investir em histórias que eu sentia que aprofundavam melhor outros temas. Inclusive, eu acho que os melhores quadrinhos de super-herói, eu estava refletindo um pouco antes do vídeo, né? Tentando pensar nas últimas coisas que eu li. Acho que a última coisa que eu li foi o Gavião Arqueiro. Tem tempo já Do isso. David Aja? Do David Aja.
E é bem legal. E assim, eu comecei a pensar, e eu acho que os quadrinhos super-heróis mais legais são os quadrinhos que não são de super-heróis, sacou? Usam esses personagens para falar sobre outras coisas, sacou? É um quadrinho quase que de outro gênero, digamos assim. O quadrinho super-herói raiz é meio bobo, sim. Que tem tanta coisa para falar sobre isso, eu não quero monopolizar, não, vou passar a palavra, eu acho que respondi a pergunta. Né? Em algum momento, eu comecei a me interessar tão mais por todas as outras coisas que eu estava lendo, que passou a não fazer mais sentido para mim ler super-herói. E a última vez que eu tentei acompanhar, eu parei por um tempo, eu falei, pô, não, vou pelo menos Homem-Aranha, porque, pô, eu tenho, cara, desde 83 eu tenho praticamente tudo que saiu do Homem-Aranha até, sei lá, 2010, talvez, que foi mais ou menos quando eu parei ali. Assim, eu era rato de sebo, cara. Quando eu parei com as drogas, eu comecei a gastar meu dinheiro com sebos com 16 anos. E. Brincadeira, gente. Na Trocou uma verdade, droga pela outra, né? não, e eu ficava o dia inteiro no sebo, cara. Eu garimpei, eu tenho realmente praticamente tudo que saiu de 83 pra frente, que foi quando o Homem-Aranha chegou no abril, assim. Eu falei, vamos lá, vamos tentar manter pelo menos o Aranha pra ficar bonitinha a coleção aqui. E, cara, eu não consegui. Eu comprei uns 3 meses e eu achei uma merda. Uhum. Assim, o distanciamento de alguns anos que eu tive me bloqueou pra parada, sacou? E aí eu até desisti, assim, eu não peguei mais nada de super-herói pra ler, praticamente, depois disso. Eu li um Terra X, li esse Gavião, li uma coisinha ou outra, mas tem tempo já. E Pedro? Bom, né, eu não discordo muito, né? Eu achei que ia discordar mais, mas eu não discordo. Pô, Eu acho, não, pois é, porque é o seguinte, as tramas mensais, as tramas triviais, que é o que a gente chama de trivial, ela não é boa, não precisa ser, né? Ela é uma trama de engajamento. As histórias boas mesmo, a gente sabe quais são, de vez em quando aparecem as histórias boas de super-heróis, de quadrinhos, inclusive. Você tem outras obras, como Powers, por exemplo, do Brian Michael Bendis, que é uma saga muito legal, que envolve o próprio The Boys, né? A gente tem outras formas de se contar histórias muito mais interessantes do que as triviais. As histórias triviais, que é essa de colecionador, que eu parei de colecionar há muitos anos, inclusive, também, ela serve mais para atrair mesmo, é novelinha, né? Então ela tem um processo de gancho muito específico e tal. E aí uma hora perde esse interesse mesmo, porque ela se percebe que com o passar dos anos ela gira em torno das mesmas coisas. Né? Essa é a principal questão. Do contrário do Denis, eu, quando fui estudar outras formas de se contar histórias, eu fui para o teatro, como a gente já conversou no outro vídeo, eu fui para outros lugares, eu comecei a achar os quadrinhos ainda mais interessantes, super-heróis ainda mais interessantes. Né? Porque eu percebi que tudo que Shakespeare conta, Batman conta, Superman conta. Então, tipo, os caras que escrevem quadrinhos, desses quadrinhos que eu cresci curtindo, eles estudaram e beberam muito da fonte shakespeariana e de outros autores. Né? Então, quando eu comecei a entender que havia paralelos entre uma forma de contar história e outra, e que os super-heróis representavam ali esses arquétipos que já eram vistos há muito tempo atrás no teatro antigo, falei, mano, isso aqui é muito foda. Isso aqui é muito mais legal do que parece. Então, assim, os quadrinhos, as histórias triviais, elas são a porta de entrada para drogas melhores, assim. Realmente é isso, assim. No meu caso foi isso. Eu tinha dificuldade de leitura, dificuldade de aprendizado, e minha mãe assinava lá os quadrinhos lá da DC, e eu aprendi a ler, aprendi a entender o mundo através dos quadrinhos, né? Antes de sair na rua, eu era aquele guri que ficava em casa lendo, né, os quadrinhos. E aí, depois dos quadrinhos, eu fui para os livros. Depois eu fui indo adiante. Então, quer dizer, eu passei por essa desilusão do Denis, mas quando eu entendi que existe uma cadeia ali de teatro que vai para a literatura, que depois vai para quadrinhos, e que aquilo ali meio que se retroalimenta, que é um chupinhando o outro, eu falei assim, nossa, cara, como é que isso não tem no Brasil? Aí eu fui lá para o mercado brasileiro e descobri que tinha bastante coisas e tal. Só que nos super-heróis, e essa é uma opinião minha, a gente ainda tende a copiar o que vem de fora. 95% dos super-heróis brasileiros são cópias escrachadas assim, do formato de se pensar super-herói dos norte-americanos. Então, e aí como eu vi que lá no Oriente eles pensam super-heróis de uma forma diferente, na Europa também e tal, eu pensei, pô, como é que o Brasil pensaria super-heróis? E aí eu comecei a estudar os super-heróis antes de começar a escrever.
né? Estudar essa cultura, assim, tipo, de onde que ela veio, do ponto de vista filosófico, qual é a origem, tal, o que busca. E conforme eu fui entrando nesse caldeirão, né? Bom, parece difícil como falar, mas nesse caldeirão filosófico do super-herói, eu fui me encantando, porque eles falaram, as histórias de heróis dos super-heróis, especificamente super-heróis, elas trazem os problemas filosóficos, assim, eles são uma introdução aos dilemas filosóficos existenciais, assim, tipo, dos mais complexos, assim, às vezes eles sintetizam. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, isso é uma sabedoria que ela vem de Platão, cara, e que norteia a gente enquanto ser humano, né? E aí o cidadão em comum nasceu com a vontade de pegar tudo isso, trazer para a cultura brasileira e fazer dos heróis dos super-heróis aquilo que eles são, agentes formadores, né? Antes, por mais que existem histórias adultas e existam e são boas, os super-heróis, o Denis está completamente certo, foram criados para as crianças. E aí você não pode tirar isso, entende? Você tem que entender que eles têm um papel de formação. A gente aqui, muito do que a gente tem da nossa personalidade, a gente pegou dos pais e do que a gente consumia. He-Man, no meu caso, He-Man, que eu acho que eu sou mais velho. He-Man, Silverhawks, todos esses caras. Você Né? é bombado e cheio de óleo no corpo, então, que nem o He-Man? Não sou, mas gostaria. Aquele cabelinho lá me atiça os nervos até hoje. Vontade de ter. Então, assim, é isso, assim, por exemplo, cara, eu tava tentando explicar o Shazam, por exemplo, né? A gente olha aquele personagem muito nada a ver, porque o Shazam em si mesmo não tem muita coisa, mas, bicho, o que você tem que explicar da mitologia grega para a pessoa entender o Shazam? Ali você tem uma aula de um semestre. Você tem cada nome ali, cada letra, né? Que é o Salomão, Edis, blá, blá, blá. Ali você faz uma sessão de aula de cada um desses deuses gregos e o que eles representavam politicamente, acabou. Acabou. Então, quer dizer, muitas perguntas, tanto nas histórias do Homem-Aranha como nessas mais fantasiosas do Shazam, tantas perguntas filosóficas que fazem parte do nosso cotidiano, a gente vê ali tentando ser respondida nas histórias, tanto as triviais como as mais profundas, assim como as do Alan Moore, por exemplo, etc. Então, eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois, na verdade, sobre isso aí. Que o Pedro falou um negócio que eu achei legal, que eu queria ver a opinião do Denis sobre e vice-versa. Que é o seguinte, você falou que os brasileiros, tentando puxar aqui pro Brasil, o super-herói brasileiro ainda faz uma cópia do americano de alguma forma, né? E eu, particularmente, concordo. Mas o que isso significa, né? O que se copia? É a roupa? É o arco narrativo? É o formato? Né? O que essa galera tá buscando com essa cópia? E o que seria não copiar? Né? Será que o próprio ato de fazer um super-herói já não é uma cópia de uma parada que existe lá fora? Ou, né, será que para você sair dessa cópia você tem que sair do super-herói ou não? Será que dá pra fazer o super-herói de outra forma? Vai. Não, cara, assim, acontece que o super-herói, ele é um instrumento de colonização, né? Os Estados Unidos é imperialista, sacou? E existe essa imposição cultural que eles promovem aí pro mundo, né? E eu entendo que o super-herói ele funciona um pouco nesse sentido, sacou? É uma peça de propaganda, de certa forma. E o super-herói, é foda, isso que o Pedro falou sobre, por exemplo, tem esse caráter de formação, de moral e tal, mas ao mesmo tempo, em algum momento, quando eu comecei a questionar isso, também me deu um mindfuck. Eu falei, cara, que moral doida é essa, sacou? É a moral perfeita, a super moral americana que eles acham que eles têm que impor pro resto do mundo, que eles sempre estão certos, sacou? E o super-herói, ele foda-se a lei, ele faz justiça com as próprias mãos, e se você tira isso, você nem consegue ter o super-herói, sabe qual é? Então, você tem... Até certa idade, eu consegui entrar numa suspensão de descrença, de falar, não, beleza, eu consegui aceitar isso tranquilo. Agora, eu realmente tenho que falar, não, tudo bem, eu sei que isso não faz sentido, sabe? Eu me perdi um pouco disso. Aquela Porque coisa eu enxergo do que Batman, de que o os Batman Estados é rico Unidos e age mata... como super-herói, os Estados Unidos age como super-herói do mundo, tá ligado? E eu acho uma merda a postura do Estado norte-americano com o resto do mundo, sacou? Uhum. Então, isso me dá um certo conflito. Inclusive, eu vi um meme essa semana, até mandei para o Rafael, tem uma foto do Super-Homem e uma foto do Homelander, né?
que é o super-homem lá do The Boys. E aí, né, como os Estados Unidos parece nos filmes, é o super-homem, e como os Estados Unidos realmente é, e é o Homelander, sacou? Uhum. Então, esse é o tipo de história de herói que eu acho interessante. Eu nunca li o The Boys, eu tô assistindo a série. Tem essa abordagem mais crua e mais realista, né, cara? Sobre o que realmente é essa moral americana, que ali no quadrinho, enfim, é uma versão hipócrita disso. E aí, trazendo, na verdade, responder a pergunta do Rafael, que deu uma volta caralho, e não falei da pergunta sobre essa apropriação do super-herói por parte de brasileiros. Porque, na verdade, eu comecei a responder e dei uma volta, mas, enfim, faz parte, como tem essa colonização cultural, aquilo ali, até que ponto aquilo ali é cultura só dos Estados Unidos ou, tipo, é deles, sacou? É feito por eles, para eles, mas a partir do momento que exporta, também é nosso de alguma forma. Eu não consigo entender que não seja, porque o cara cresce lendo aquilo ali a porra da vida inteira. É natural que ele queira reproduzir aquilo de alguma forma. Não, eu não acho condenável, mas eu acho que é importante você pensar numa fórmula que faça sentido para o seu contexto, sacou? Uhum. E não é o que a maioria das pessoas fazem, sacou? Eles só querem fazer o super-herói, que é o super-herói americano, vivendo aventuras em cidades que são... Tá escrito que é no Brasil, mas é igual Gotham, foda-se, tá ligado? E assim, não conversa. E é ruim, né? Porque, de forma geral, são pessoas que não têm a mesma formação que os profissionais que trabalham lá têm, né? Uhum. Tanto, não só artística, porque assim, tem isso, por mais que tem aquilo que eu tinha falado antes de ser uma coisa meio infantil, e o Pedro até falou, é um produto que foi criado para criança. Apesar da gente poder consumir qualquer idade, eu não estou falando que as pessoas não têm que ler quadrinhos super-herói, porque eu não leio. É como animação. A gente vê animação, cara, tem animação para qualquer idade, sabe? Tem camadas, dá para ter camadas ali no seu produto, sacou? Você tem grandes artistas trabalhando nessa indústria, assim, pelo menos na parte de arte. O roteiro, né, tem essa... Se você peneirar, sobra muita pouca coisa, sacou? Tem a questão também de que a Mas... indústria tem um formato que não permite que o roteirista faça o que ele Pois quer, é, né? porque assim, a gente pode até fazer um exercício mental aqui e lembrar de várias grandes histórias de super-herói, mas eu digo botar na peneira porque você tem 100 títulos saindo por mês. Então, quantos desses 100 prestam por mês? Tem mês que dos 100 não vale porra nenhuma, nenhum vale. É tudo um monte de merda. Uhum. Então, eu acho que E essa galera não tem nem a formação artística, nem a competência para escrever bons roteiros, sacou? Eles só pegam o que vem enlatado para eles e tentam reproduzir aquilo ali sem ter nenhuma conexão com a realidade em volta deles e, cara, fica uma merda, sacou? E já é uma merda lá, imagina o cara que vai fazer uma merda aqui, sacou? De forma geral, claro. Então, eu penso um pouco diferente. Não tão diferente, mas eu penso um pouco diferente aí. Porque antes da figura do super-herói, nós temos os heróis da literatura, né? Ah, mas Então, peraí, deixa eu fazer uma observação que eu achei muito interessante o que o Pedro falou, a construção que ele falou sobre teatro, filosofia, esse estudo de tragédia teatral, enfim, Shakespeare, é bem interessante, é um conceito bem legal. é o Sim, drama humano, e existe. né? Então, assim, antes dos Estados Unidos inventarem o fantasma, acho que não, o Lee Falk, ele não é americano, né? E não é Ou não me lembro. sueco? Não me lembro. Não me lembro. Quem? Eu acho que é algum país nórdico, quase certeza, posso estar enganado. Comenta Quem? aqui O Lee embaixo, Falk. corrijam. O cara do fantasma. Que eu acho que é o primeiro super-herói uniformizado, né? Pois é, ele é nórdico, eu descobri isso há pouco tempo, eu não sabia não. Eu quase certeza que ele é sueco. Quase certeza. E assim, antes dos super-heróis, nós tínhamos os heróis da literatura. Então, assim, só para título de referencial, a gente pode falar do Robin Hood. Né? Então, quer dizer, o Robin Hood, ele era o cara que não errava uma flechada, então ele tinha um dom, ele tinha uma coisa especial, e ele pegava e lutava contra a tirania lá do João Sem Terra, de uma série de coisas e tal. E aquilo ali era um super-herói. Antes da literatura, nós tínhamos a religião. Toda religião tem ali o cara, o herói, que é o Jesus, que é aquela pessoa X dotada de um dom extraordinário ou de uma compreensão extraordinária, e aquela pessoa ali, em prol dos mais necessitados, vai lá e luta contra o regime opressor. Então, quer dizer, os Estados Unidos, ele criou uma roupagem um pouco ridícula e divertida, né, que é o Superman, mas ele conta uma história que já se contava muito antes. Então, eles não inventaram o super-herói, eles só deram um nome para uma coisa. Né? Eles não inventaram o herói, a figura heróica dotada de um poder especial. Ela não inventou isso, né? Mas só que como a gente
trabalha muito com essa coisa do urbano, né? Então ele acaba sendo o herói dos centros urbanos. Todo super-herói é um herói de um centro urbano. Acabou. E aí, quando você vai jogar a gente para cá, a gente ainda tem esse problema. Eu acho que o Japão é que conseguiu superar isso muito bem, criando a sua própria forma de fazer os quadrinhos, as animações, os seus próprios super-heróis. Mas aqui a gente ainda está se tateando enquanto nação, né? A gente tem que levar isso em consideração. Assim. A gente é uma nação muito jovem. Né? Então a gente está querendo, a gente tem os problemas, mas se você parar para analisar, os problemas que a gente tem são iguais a de qualquer outro país. Tem corrupção em qualquer outro lugar. Aliás, tem muitos países do mundo que a coisa é bem pior. Né? E só que a gente aqui enfrentando nossos problemas, a gente fica tentando visualizar qual é o nosso herói. Né? Como é que seria? Eu no processo do... respondendo a pergunta do Rafa, eu acho que o que eles pegam é muito na parte estética, né? E nessa coisa desse patriotismo que eu não sei se faz sentido para o Brasil hoje. Né? Então eu vi hoje mesmo, o desenho lá de um cara, de um super-herói loiro, vestido de azul e com a bandeira do Brasil atrás. Isso não comunica nada. Comunica absolutamente nada. Mas, enfim, é um trabalho que a galera está fazendo. Um desenho bem feito, assim, super traço americano e tal. Eu achei super bem feito, mas que eu olhei e falei, cara, isso não tem como funcionar. Porque é justamente essa breguice, essa breguice patriótica que muitos de nós não gostamos, é isso que a gente quer tirar dos nossos heróis. Que é isso que eu faço, inclusive. Eu pego os arquétipos. Eu acho que... É difícil falar, mas... eu acho que a estética, em primeiro lugar, a estética, inclusive, de roteiro, que é de você pegar pessoas que parecem que são muito malvadas, com pessoas que são muito boas, essa coisa do moral e do bom costume, que é ridículo, mas, inclusive, né, a gente fala que é ridículo, mas nosso governo está aí, né? Defendendo essas pautas American Way, arrombadas e tal, me desculpe. Mas, na verdade, eu acho que, no caso do cidadão em comum, por que eu acho que ele está sendo bem absorvido? Porque são pessoas que, apesar dos poderes e quererem, pelo menos quer ser um herói, o problema é o indivíduo perdido, né? Eu acho que é esse lugar que a nossa nação está hoje e que é muito bem representado no Teocrasília e no cidadão em comum. São as pessoas perdidas, não sabem mais o que é certo ou errado. O que é certo não tem cara de certo, o que é errado tem cara de muito certo. Então, quer dizer, o que eu faço aqui? Né? Então, quando eu peguei esses arquétipos sociais, a moça negra, o rapaz gay, o rapaz hétero branco de classe média, eu peguei todo mundo ali, dei poderes para todos eles e pensando o que eles fariam, eu comecei a construir um universo de heróis que são pessoas normais, que não seguem uma cartilha, que não seguem um emblema, que não seguem essas coisas que, ao meu ver, a gente pode superar, né? Que são coisas um pouco ridículas, ao meu ver. Não é ridículas, úteis num tempo passado, talvez. O S de Superman significa alguma coisa lá para eles, entendeu? Significa, é uma coisa que, cara, é foda, é legal de ver, enfim. Mas para nós é completamente diferente. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar, deixa quieto. Não, mas é interessante, porque realmente essa super moral, ela é tóxica, tá ligado? Ela é tóxica. E ela funciona lá, em algum nível, porque lá existe essa moral muito bem estabelecida, de forma, às vezes, até meio superficial, e é muito hipócrita. E a gente, cara, a nossa realidade é muito mais controversa, então não dá pra espelhar o super-herói que funciona lá, não vai funcionar aqui. Pode funcionar pra você ler uma coisa que é feita pra lá, mas... E interessante, como a gente está muito perdido, né? E o seu protagonista, ele tá perdido. Eu achei legal. É isso. E é uma das coisas que me faz diferenciar o cidadão em comum do super-herói genérico nacional que até então tinha tido acesso. Então, uma coisa que vocês dois falaram e que eu acho legal é que parece que o excelente super-herói gringo funciona pra lá e não funciona pra cá. O daqui tem que ser uma outra coisa. Mas será que o super-herói que tá sendo feito lá, o super-herói que a gente acha que é esse paradigma do super-herói, ainda funciona lá? Né? Porque pensa bem, os heróis de lá hoje em dia, as histórias estão pegando outra roupagem, por exemplo. Não tem mais colã, os caras estão usando outro tipo de roupa agora, né? A relação de poder está mudando um pouquinho lá nas próprias histórias de lá, né? E o que eu acho doido nos super-heróis daqui é que parece que quem faz super-herói aqui, em geral, ele faz o super-herói que era feito lá, ele copia o de lá, décadas atrás, entendeu? A gente faz com um delay. Dos anos 90. Anos 90, cara. Eu não sei quem foi que disse essa frase, mas eu concordo. Tipo, os anos 90 não saíram do quadrinho de super-heróis nacionais. Pois A gente tá com esse delay de 20 anos. O super-herói lá
era uma coisa nos anos 90, era uma coisa diferente lá nos anos 80, anos 70, ele teve as épocas todas, ele foi se modificando. Ele é outra coisa hoje, já tá com outra cara hoje, mas quem faz aqui, porque eu acho que tem muito de que o que você lia quando era criança e quer reproduzir, sabe? Exato, então a coisa ficou estagnada, sabe? Mas, cara, mas é porque o mundo evolui, cara. Entendeu? Quando criaram o Super-Homem, o Capitão América, você tinha um contexto global, você tinha a questão da guerra mundial, sacou? E aquilo fazia sentido naquele momento. Você vai ter... O Batman era um no início, era outro nos anos 60 e era outro nos anos 80. Esses personagens amadureceram, sacou? E... Porque todo mundo amadureceu, o mundo amadureceu, cara. O mundo é cada vez menos inocente, tá ligado? E a globalização faz isso. A gente vive a era da internet hoje, a gente consome muito mais informação, sacou? Um moleque de 15 anos hoje tem acesso a uma quantidade de informação que ele não tinha, que eu não tinha. E, pô, meus 15 anos não tem nem tanto tempo assim, mas ainda era ali um pré-boom da internet, pelo menos pra mim. Eu não tinha um grande acesso à internet. Mas, enfim, né? Eu sou muito complicado com tecnologia de forma geral, na verdade. Mas, sabe, existe esse desenvolvimento e o super-herói americano, eles tentam acompanhar em certa medida, né, cara? Os anos 90 foram um lixo, assim, porque até os anos 80, nos anos 80 você teve uma geração de histórias ali bem interessante, a galera tentando dar uma roupagem mais madura, sair, porque os anos 70 anos 60 principalmente, era muito inocente a parada, assim, era muito, muito inocente. Só que aí você tem um anos 90 que é uma década meio zoada, assim, né? Tudo muito superficial, cara, é muito bizarro. E a indústria deles quase faliu nesse momento, né? Porque as histórias não só eram superficiais, como eram ruins mesmo, né? E aí você tem depois uma retomada, você tem algumas coisas bem interessantes saindo. Eu falei mal das grandes sagas, eu vou continuar falando mal, mas assim, existe ali uma guerra civil, uma vontade de trazer, né, um outro debate para dentro da coisa, e botar a galera para conversar, que eu na época achei muito interessante. Eu não sei se hoje eu acharia datado ou não tenho certeza, mas na época eu achei muito legal, muito diferente, sacou? Mas me incomoda muito essa continuidade infinita dos quadrinhos dele, sacou? Você lê o mesmo personagem há décadas. Tem personagem que daqui a pouco tá fazendo um século sendo publicado, sabe qual é? E, cara, tem uma hora que aquele personagem, ele é exaurido. Você não tem mais o que tirar dele. O roteirista que chega, às vezes, o cara nem é um merda, mas ele tem que ficar reinventando um cara que já foi reinventado tantas vezes, sacou? E aí é muito difícil você tirar leite de pedra de um jeito, quando não seria muito mais interessante você, cara, ter coisas fechadas, mas enfim, a indústria, né? É o capitalismo também, porque os caras não querem abrir mão de uma marca que gera lucro pra caralho pra eles. Aí, agora, então, que o super-herói é uma indústria bilionária por causa dos filmes, aí que não vai ter mesmo, cara. Esses super-heróis nunca vão acabar, sacou? Então, mas aí eu vejo... Mas eu discordo de você, velho. Porque sempre assim, eu sou hipócrita porque eu vejo todos os filmes de super-herói, mas eu acredito que aquilo ali seja uma busca, uma coisa meio saudosista. Tô buscando uma conexão com outro Dennis, talvez, e tal. Eu acho os filmes melhores do que os quadrinhos, tá? Sendo bem sincero. Polêmica. É difícil comparar uma coisa com a outra, mas é isso. Mas às vezes eu também acho. O que eu vejo é o seguinte, cara, ó, dá pra você tirar, o Batman ainda tem muito caldo pra dar. Ele vai ter sempre muito caldo para dar. As histórias, a origem do Superman ainda pode ser recontada centenas de vezes. E a prova disso é que nós temos Romeu e Julieta aí, que todo mundo sabe que é recontado durante séculos e séculos. Então, quer dizer, a questão que a gente está falando aqui a gente tem... esses personagens precisam passar por revisões durante as décadas, ou durante a cada 5 anos. Tudo é que você tem os reboots que não param, porque você tem gerações que você precisa conquistar. O Batman precisa ser porta de entrada para a literatura para um monte de gente. Então a gente está velho já. Então, tipo, mais uma versão do Batman, mais uma... Eu já tô cansado dos filmes. Porra, mais um Batman. Por que não continua um outro? Eu fico assim, fico cara, mano, puta que saco. Mas é isso. Então, tipo, o Batman com que eu cresci é diferente do teu, que vai ser diferente do meu filho. Não tenho filho, mas vai ser diferente de uma garotada que tá crescendo agora. Mas vai ser sempre o mesmo Batman. Então, não tem o que fazer. A gente, enquanto leitor da década de 90, que foi o meu caso, aliás, a década de 90 foi terrível, mas tem o Spawn, curto o Spawn, curtia o Spawn, na verdade, deu até uma
Até um negócio aqui, assim, acho que eu não devia ter dito isso, tá ligado? Mas, enfim, eu acho que é isso. Eles são arquétipos da ficção, assim, né? Enfim, já são arquétipos, assim. Então, tipo, o Superman é o sujeito a ser perseguido, assim. Ele é o ideal a ser perseguido. Ele tá no patamar de Jesus. O Eu odeio Batman... Superman, cara. Não, eu Eu curto. também. Eu curto. O Batman é aquele cara perturbado ali, que tá ali errando e não parando de errar. Parece que o Batman vive numa espécie de purgatório. Ele morreu, não sabe que morreu, e fica revivendo as tretas dele. Mesma coisa o Homem-Aranha, um emo depressivo lá, mas um cara que quando coloca a máscara, aquilo ali comunica coisas. Tem cada fase. A gente já teve fases das nossas vidas que a gente já Não, foi um desses caras. eu concordo, mas assim, cara, esse ciclo infinito me incomoda muito, sacou? Porque você aprisiona o cara ali numa coisa e ele tem que acompanhar, sacou? E aí ele não só tem que acompanhar, como ele tem, talvez, procurar coisas que saíram antes para ele se situar quando ele quiser começar. Eu acho uma lógica meio ruim, e eu vou falar uma coisa que é muito controversa, na verdade, porque esse sistema que eu falei lá no início, na minha primeira fala, né? De como eles te escravizam a consumir aquele monte de quadrinho deles e você não consegue mais ler outras coisas, a não ser que você seja alguém com bala na agulha para ler tudo dele, comprar tudo deles e comprar outras coisas. Eles, de certa forma, impedem que talvez gente que curta a linguagem de quadrinhos leia outras coisas, mas ao mesmo tempo, sem isso, muita gente não teria, porque acaba sendo uma porta de acesso, né? Acaba sendo uma droga de entrada. Então, eu gostaria... isso, eles formam gente, mas eles também escravizam, eles não deixam essa galera... Eles não querem que essa galera leia outras coisas também. Mas não, você tá falando de um negócio que é cultura popular. A cultura popular, ela tá atrelada ao negócio, necessariamente. Então, assim, ela precisa... eles criaram um sistema lá para manter você preso na história. E aí eles mantêm você preso ali durante a saga, a pessoa tá ali porque quer, não tá sendo obrigada, entendeu? Não, sim, não, mas tudo bem, por um período eu entendo, mas eu tô falando que isso é pra vida toda. Meu pai tá lá, lendo Super-Homem com 70 anos, ele não sabe. E. Mas isso 70, é não, bom. nossa, meu pai tem 60 anos, 10 anos é muita coisa pra dar de graça assim. Mas se você tivesse ciclos mais fechados, cara, que essa galera pudesse libertar e talvez consumir um outro título, que também tivesse um prazo de validade, sacou? Dentro desse universo, mas me incomoda um pouco isso. Ó, deixa eu No tentar fazer o Japão uma... é assim. E a história pode durar, pô, você pode ter, de repente, pessoa com 10, 15 anos, mas, caralho, um século é muita coisa, cara. Deixa a pessoa ler outra Deixa eu coisa. tentar fazer sacou? uma analogia, não sei se é analogia, mas uma comparação que eu acho que eu entendi o que o Denis quer dizer e talvez o Pedro... Porque eu não sei se eu me expliquei muito bem. Na minha cabeça faz sentido o que eu tô falando, mas eu acho que não traduzi muito Não, bem mas os pensa só. pensamentos confusos da minha cabeça. Eu entendo o ponto do Denis de dizer que essa reciclagem eterna é um negócio que é um pouco desgastante, tanto para o leitor que começou a ler no início da vida e meio que ao longo do tempo o indivíduo cansa do personagem em algum momento da vida, né? Tanto para os autores que pegam ele e não tem mais o que fazer com ele, sabe? As histórias acabam ficando meio genéricas porque o cara não tem o que fazer. Ele leu tudo daquele personagem e fala, cara, o que eu faço mais? Entendeu? Não tem o que fazer a não ser uma coisa que já foi feita. Mas também, ao mesmo tempo, o Pedro tem um ponto, que é esse lance de que a gente está passando por um momento dos quadrinhos onde a gente está perdendo, assim, não tá, a pirâmide etária dos quadrinhos tá invertendo, sabe? Então a gente não tá gerando tantos leitores novos. Então talvez ter super-heróis e ter esse tipo de coisa ajude. Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu nos anos 90, inclusive. Nos anos 90 aconteceu aquilo com o Batman, né? Eu li o Batman, né? Eu comecei a colecionar gibis por causa do Batman. Ele ficou tetraplégico e aí você teve lá o outro cara que entrou no lugar dele lá, né? E aí eu tava com a revista ali na mão, eu tinha acabado de comprar e meu pai viu. Meu pai era um leitor do Batman quando ele era moleque. Ele tinha parado de ver. Aí ele olhou e falou assim, quem é esse cara? E se vocês lembram, era um Batman todo metálico, né? Eu lembro, meu pai lia. Eu li A Morte do Super-Homem e a Queda do Batman em loco, na época, assim, que meu pai colecionava. Né? Então, aí meu pai olhou e falou, quem é esse aí? Eu falei, é o Batman. Ele falou, não é. Eu falei, é o Batman. Eu tava achando esse Batman muito mais legal, assim. Porque ele era violento, ele era estranho, né? Esquisito e tal. Aí eu falei assim, não, esse não pode ser o Batman. Aí ele me explicou várias razões por que esse não pode ser o Batman. Aí ali eu entendi, aquele não era o Batman dele. Mas esse aqui era o meu, saca? Sim. Daquela época. Então, né? e esse é o ponto, só para concluir o raciocínio, de que talvez o problema não seja
a renovação e essa reinvenção dos personagens. Talvez seja a frequência o problema. Pensa em Star Wars, eu adoro essa analogia de Star Wars. Star Wars é um negócio que tem um cult following gigantesco. E quando ele saiu dos anos 70, ele começou aos pouquinhos a crescer e os filmes foram saindo e foi crescendo e crescendo. Até chegou no momento em que a Disney comprou e começou a fazer um filme a cada 6 meses, sei lá. E pelo menos eu conheço outras pessoas assim, encheram o saco. Eu não aguento mais do Star Wars. Eu não quero mais ver Star Wars na minha vida. Tira de perto de mim, entendeu? E eu adorava Star Wars. Porque tem tanto, tão rápido, que não deu tempo de eu sentir saudade, sabe? Então, talvez o que a gente queira dizer é um pouco disso. Então, eu concordo, mas o que eu estou tentando explicar aqui é que, diferente de Star Wars, que é uma franquia só, o mercado a DC, por exemplo, a Marvel, enfim, o mercado de quadrinhos é uma outra proposta. É uma outra coisa. Eles se sustentaram nessa coisa de você lançar coisas mensalmente. Vários títulos, 1 por semana, 2, 3 por semana. Esse olha o que quer falar, editor da Guará. Porra. Tá aí a editora Guará, né? Tá aí a editora Guará, vamos combinar. Então, quer dizer, e aí eles trouxeram essa coisa, assim, tipo, é o modus operandi do mercado. Você não pode não lançar coisas. Então, você tenta... E aí, quando você está lançando bastante título, você está dando muito emprego, você está movimentando a cultura. Quando um personagem migra de uma mídia para outra, envolve muita grana, ou seja, mais pessoas trabalhando. Então, assim, existe toda uma cadeia gigantesca. Não é só milionária para um ou outro encher o cu de dinheiro. Não, muita gente trabalha. A gente está aqui trabalhando por causa desse método, por causa desse modo operante do mercado, entendeu? Tipo, eu... Quando eu resolvi lançar, e tem tanta coisa do cidadão em comum acontecendo, porque vocês já sabem, etc., eu resolvi estudar toda a forma como isso foi feito antes, das milhares de vezes que isso foi feito antes lá no mercado, para inclusive chegar para o Fernando Meirelles com alguma coisa para falar, olha, eu tenho um plano de negócio. Eles não pegam, eles não franquiam, eles não licenciam, eles não produzem, se você não tiver um plano de negócio hoje. Então, quer dizer, o artista hoje, ele precisa pensar exatamente da forma como o Jorge Lucas pensava. Trazer um material contundente, que seja importante, que seja bem feito, que cause impacto cultural, mas que cause impacto comercial também. Então, é isso, saca? Então, eu entendo essa coisa do desgaste, só que ele é tão a longo prazo que ele impacta gerações, sacou? Hoje a gente olha para um Batman, eu vejo o Batman casando com a mulher gata, eu falo, what the fuck, mano? Que é isso? Sabe? Então, tipo, eu olho e falo, tudo bem, velho, o que eu posso fazer não é o meu. Sacou? Não, então, foda, esse tipo de coisa eu acho ok. Eu achei muito maneiro quando o Homem-Aranha revelou a identidade, todo mundo ficou, falei, cara, não, porque eu achei que era um momento de maturidade. Aconteceu alguma coisa aqui na história desse filho da puta, que a partir daqui em diante, ele vai ter, a identidade dele é pública, então você vai ter toda uma outra dinâmica de histórias diferente dos últimos 30 anos que eu tinha lido. Ou não? Que eu catei todas as histórias antes, eu catei décadas de história antes. E aí, com 1 ano, eles resolvem fazer o pacto com o Mephisto e foda-se. Não, vamos voltar pro que era, tá ligado? Isso foi tão... inclusive, eu vou te falar, isso foi uma das coisas que me fez largar também. Essa coisa específica, porque foi muito broxante, porque foi um momento que eu falei, caralho, a gente vai ter uma nova fase real, assim. O personagem agora vai ser outro, ele vai amadurecer, ele vai evoluir, vai ver uma nova fase. E não, resolveram pagar aquilo com, tipo, foda-se, um pacto com o diabo e não aconteceu. Nossa, foi broxante. Então, olha só. Mas assim, é porque falar disso só acaba não falando, pô, o Pedro falou pra caralho e falou muito bem. Inclusive, o Pedro a pessoa certa pra estar aí do outro lado dessa bancada. Lindo. Eu tinha um ponto, mas eu esqueci. Fui falar da porra do Homem-Aranha, cara. Esqueci. Mexeu com sentimentos, né, cara? Mexeu com sentimentos. Eu tinha uma coisa muito importante pra falar. Talvez eu lembre. Então, enquanto ele não lembra, olha só. O lance que o Pedro falou, pra gente retomar o tema inicial da conversa e talvez... Peraí, que eu tô quase lembrando. Não, mas lembrei. O Pedro falou sobre isso, sobre todo esse esquema industrial da parada, que envolve várias mídias, enfim, todo um plano de negócios. E, cara, de fato, são grifes muito fortes, sacou? Que acho que merecem estar onde está, porque é um trabalho não só artístico, não só o quadrinho em si, mas né, tem toda uma proposta comercial que vem junto, sacou? E, enfim, gera emprego, etc. Mas, cara, dá muita pena ver quadrinhos ruins tendo muito mais sucesso comercial do que excelentes quadrinhos, sacou? Eu concordo. A fatia de mercado
do mercado que consome quadrinho que eles tomam é muito grande, sabe qual é? A tiragem deles é muito maior do que um monte de quadrinhos. Eu não tô falando do meu quadrinho, não. Tô nem, sabe? De forma geral, no próprio Estados Unidos, você tem um monte de quadrinho de um underground, um indie americano, ou necessariamente underground indie, mas de editoras que não são mainstream, né? Que não seja... Cara, você tem um monte de material muito interessante que vende muito menos. Você tem histórias muito legais sendo contadas, que não são de super-heróis, né? Eu não tô nem puxando para uma coisa muito alternativa, não. Mas até tem uma coisa ou outra, volta e meia tem uma coisa ou outra que é adaptada até para outras mídias, né? Para audiovisual, que você vai ver, pô, era um quadrinho legal que não consegue competir. Eu acho uma pena, assim. Claro que é óbvio porque isso acontece, porque pô, você tem essas empresas com décadas, quase século, algumas, cara, no caso da DC, produzindo isso, que tem o know-how, que tem mercado, tem um público ancestral consumindo. É um lugar que eles até merecem, de certa forma, né? Mas tem esse outro lado, tem grandes histórias sendo contadas que, porra, cara, que mereciam muito competir em números, né? Em algum nível, porque é uma avalanche, é muito desigual. Eu sabe? concordo. Então, só para fechar e arrematar esse assunto, voltando para a pergunta inicial do vídeo, legal isso, faz sentido, né? Você tem que montar um projeto transmídia, já pensando, porque hoje em dia o que faz sucesso é o Marvel e o DC, que vende para filme, vira série, vira game, vira camiseta, bonequinho. Então, produzir desse formato faz sentido. Mas como que isso se reflete para o super-herói nacional? Até que ponto tudo isso que a gente falou faz sentido para o cara que quer fazer super-herói aqui? Será que esse é o caminho? Será que se ele fizer um super-herói super genérico, né, o Capitão Brasil, tá ligado? Que é igual o Capitão América, só que com a roupa verde e amarela. Deve existir, deve existir com certeza. E aí, esse cara, se você fizer um plano transmídia com um game, com podcast, sei lá o quê, será que isso já resolve o problema? Ou não? Será que ainda assim tem que ter uma filtragem, tem que ter um tipo de lente específica para o Brasil? E como que seria essa lente? Cara, a gente tem uma tradição nossa aqui, eu vou falar, parece que é besteira, mas não é. A gente manja muito de dramaturgia. A gente manja muito. Muita gente que não lê já acompanhou várias novelas. Gosta de uma série, assiste muito filme. Então a gente tem aqui um corpo crítico, né? Então a prova, cara, que a gente vê aí, sei lá, no caso do Doutrinador, por exemplo, né? A galera foi muito crítica, não por causa dos motivos que levaram, enfim, tudo aquilo, mas criticaram o filme como um todo, assim. Então, quando saiu 2%, a gente criticou muito, a gente é muito exigente com essa coisa de ficção, assim. Então, assim, o que eu acho... Qual é a pergunta mesmo? Se essa lógica de mercado, de ser comercial, se aplica ao cara que quer fazer quadrinho aqui no Brasil. Quadrinho não, quer fazer super-herói no Brasil. Então, isso por si só, não. Eu acho que o que vence é a qualidade da história. A gente precisa ter uma cultura aqui que forme mais roteiristas e que as pessoas entendam e aprendam a escrever para o outro, não só para si. Ótimo ponto. Isso é uma coisa muito importante, que eu já vi várias discussões de autores ali, que eu até conheço, que fala que o importante é você falar o que está no seu coração. Isso é importante, mas você precisa entender o mundo que você está vivendo. Você precisa saber como que uma frase tua vai impactar a vida do outro, vai atrair a atenção do outro. Esse exercício tem pouco. Então isso está no cinema, inclusive a Globo só faz filme tipo Globo, os filmes, sei lá, as séries políticas, enfim, da própria O2, é muito aquilo ali. Então a gente é muito bom, a gente já conversou sobre isso, Rafa, de criar obras autorais, né? Mas quando você quer colocar no mercado, você precisa se comunicar com várias outras pessoas, a gente tem essa dificuldade. Entende? Então, como é que eu crio uma gama de histórias que vai atrair a moça que curte novela, o tiozão da padoca e o nerdão? Será que eu consigo fazer isso? É possível, é claro que é possível fazer. Hoje todo mundo sabe quem é Thor, velho, na moral. Sabe? Então, tipo, não que não soubesse antes, mas que as pessoas não tinham contato com eles. Né? Mas se você pegar a própria Marvel, o que ela faz é novela. É novelaço, entendeu? Então, quer dizer, é isso. Total, a gente saber contar história a gente saber contar a história pro outro. É isso que eu acho. Mas não é qualquer novela, é Malhação, que não acaba nunca. Pois é. Mas só para fechar aqui, para jogar a bola pro Denis,
eu acho que só o plano transmídia não funciona, porque só isso em si mesmo não é coisa nenhuma. Então você precisa ter uma lógica que converse um produto com o outro, né, um plano de negócio para isso, mas ele precisa estar, o sedimento ali, a fundação precisa ser uma história boa, que faça sentido e que cause, eu falo isso com toda a força do mundo, antes de licenciar, a galera vai ver se isso tem o potencial de causar impacto cultural. Isso causa impacto cultural? Causa. Então, puta, vamos fazer. Então, é isso. Isso leva tempo. Justo. Denis? Cara, eu acho que o Pedro matou muito bem a questão. Vou dar meus 2 centavos, nem necessariamente em cima da sua pergunta em si, mas assim, porque até isso ele já passeou, já floreou, quando ele falou que o quadrinho tem que ser bom, o quadrinho tem que existir e ser bom, não adianta você pensar só, sei lá. E não adianta você construir você visualizar e construir uma grife, um império em cima de propriedade intelectual se a base é fraca, assim, não vai funcionar, sabe? E sei, cara, super-herói nacional, eu acho que a galera devia ler outras coisas, arejar, dar uma arejada. Até pra fazer o Porque, super-herói mesmo, né? assim, não, peraí, eu comecei, o início da frase eu não sabia o que eu ia falar na palavra seguinte, mas agora eu pensei uma coisa que é muito importante. Não, você vê, pô, o Pedro cheio de... Deixa eu falar antes que eu esqueça. O cara, sabe, isso, cara, deixa eu até tomar um gole de cerveja antes de... Vai esquecer, tenho certeza. Vai esquecer. Não. Já esqueceu. Não esqueci não. É porque é uma coisa que é aterradora mesmo. Esses caras que fazem quadrinho super-herói nacional são caras que leem só quadrinho super-herói. Mas é só quadrinho super-herói, não é só não lê... ele não lê Bando de Dois, não. Ele lê só quadrinho super-herói. Ele não lê livro, ele não lê porra nenhuma. Exato. Ele consome porra nenhuma. Ele só lê quadrinho super-herói, tá ligado? Nunca leu um Capitães da Areia, sacou? Esse cara tá preso, ele só consome essa bolha. Então, é óbvio que o quadrinho dele vai ser o mais superficial possível, porque ele já está consumindo algo que, majoritariamente, 98% do tempo é superficial. Ele não se alimenta de outras fontes de cultura, sacou? Então, como você espera que ele consiga fazer algo de relevante ou que acrescente em cima daquilo ali, sacou? Não dá. Não dá. Então, assim... bicho, na verdade, não só para fazer super-herói, para fazer qualquer história, para escrever qualquer coisa, na verdade, para ser uma pessoa melhor, é importante que você consuma cultura de forma geral, sacou? Não só quadrinho, não só literatura, né? não só cinema, né? Não só música. Cara, consumir de tudo, ter influências diversas, dentro de cada mídia dessa, explorar coisas que você talvez não fosse ouvir, vai entender um pouco. Quando você encontrar o que você gosta, não fica na superfície, sacou? Não vai pegar um autor e ler tudo dele, lê outras coisas. Você vai trazendo ferramentas para você trabalhar, cara. Né? A vida do quadrinista é muito isso, né, cara? Quando você está formando o seu desenho, né, do quadrinista, no caso, desenhista, mas serve da mesma forma para alguém que só escreve. Os seus primeiros desenhos ali, você tem determinadas influências e você vai buscando mais referência, e no final o seu trabalho é uma colcha de retalho de um monte de influência e mais uma pitada do seu coração ali, sacou? E assim, se você tem só um cara, se você tem só uma referência, você vai ser só uma versão pior daquilo, tá ligado? Porque você não vai superar o cara que é igual, você não tem uma referência do que é melhor do que aquilo, tá ligado? E então é isso, né? Sobre a qualidade. Se quer fazer super-herói nacional, faz igual o Pedro Ivo. O Pedro Ivo deu uma aula aqui hoje nesse debate sobre como ele tem diversas referências de um monte de coisa, né? Não só ele foi estudar mercado e assim, a parte fora das 4 linhas, né? Digamos assim. Mas é um cara que, pô, foi estudar teatro, foi estudar filosofia, foi estudar mitologia, entender como isso tudo toda essa cultura que vem de séculos, né, passou num funil e dali veio o super-herói moderno, né? Então, se você só fica lendo X-Men e você quer fazer, caralho, o Wolverine
da Baía de Guanabara, não vai dar certo, brother. Vai ficar uma merda. Muito isso. Quase todos são uma merda, sacou? É isso. Eu acho que é bonito. Esse vídeo vai ter várias opiniões quentes nos comentários. O que é bom, o que eu acho bom. Então, é isso, gente. Comentem. Obrigado aos dois por virem. E falem o que vocês acharam desse formato aqui, que tá com quase um podcast, inclusive, né? Vai ser positivo. Eu quero que vocês digam se é bom um vídeo grande assim, se gostam de vídeo de debate com mais de uma pessoa, pra gente trazer essas opiniões divergentes, ou nem tão divergentes assim, né? Pra falar sobre algum assunto. Então, obrigado, Pedro. Obrigado, Denis. Sigam Valeu, gente. todo mundo nas redes sociais. Link aqui embaixo. E link estará aqui embaixo, sim. E é isso. Então, curte, comenta, compartilha. Esse negócio aí, fala você, vai. Fala você, Denis. Hoje em dia eu falo mais rápido que você. Manda ver. Curte, comenta, compartilha, acho que a internet todo mundo já sabe. E é isso. Valeu, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau. Valeu, Pedro. Valeu, Rafa. É nóis.